Hello pessoal, tudo bem? Eu sou o Mark, também tô lá no Instagram dando dicas de filmes e séries todos os dias e aqui onde eu trago alguns vídeos mais longos, né? Então já se inscreve aqui, dá aquele joinha que me ajuda. Então vamos lá que hoje eu quero falar da nova temporada de Monstros, essa série antológica criada pelo Ryan Murphy, que dessa vez fala sobre o Ed Gein. Sim, ele mesmo, aquele cara que fazia objetos com peles humanas, uma história bizarra, mas será que deu certo? Vamos lá, vamos comentar um pouquinho. E quando eu soube que a terceira temporada iria abordar essa história que eu considero macabra, eu fiquei muito ansioso para a temporada estrear, até porque a primeira sobre o Dahmer foi uma obra-prima para mim. Eu acho que é uma série que conseguiu pegar tudo que vários documentários, né, tentaram fazer, né? Mas conseguiu sintetizar tudo ali numa forma fictícia, mas também respeitando a história original, dando voz às vítimas. E o tema foi tratado com seriedade. A segunda temporada eu acho que já é um pouquinho problemática para quem não entendeu a proposta, né? Porque a segunda temporada tenta ali explorar todo o viés daquela história dos irmãos Menendez, desde fofocas, boatos, teorias e até mesmo os fatos documentados. Para mim, pelo menos, dava para perceber que cada hora eu estava acompanhando a história através de um olhar, porque ficava muito claro isso, né, quando o episódio era focado ou na visão dos irmãos ou na visão dos pais. Mas eu consegui muito bem me situar ali naquela narrativa, o que eu acho que essa temporada não faz, porque eu acho ela extremamente romantizada e sexualizada, colocando ali o ator Charlie Hunnam já no primeiro episódio sem roupa, todo trincado e sexualizando ele o tempo inteiro. Mas o mais absurdo pra mim foi toda a romantização em cima do caso, especialmente na cena final, que eu senti muita vergonha alheia. E eu acho que o episódio de estreia é muito eficiente na questão técnica. Dá pra gente notar ali todo o valor de produção, não tenho nada o que reclamar disso. Eu acho que a construção de época é muito boa, o figurino, a trilha sonora. Me incomoda um pouquinho às vezes que tudo parece limpo demais e eu sinto aquela coisa de cenário hollywoodiano, sabe? Eu acho que para aquela época, principalmente para o caso, que a gente sabe o que ele fazia, eu acho que tinha que ter um pouco mais de podridão, de sujeira, que é o que eu acho que a temporada do Dahmer consegue fazer brilhantemente. E aqui essa questão me incomodou um pouquinho. Mas uma coisa pra mim é óbvia e não adianta nada um filme ou uma série ser super bem produzida se peca no que eu considero principal, que é o roteiro. E eu acho o roteiro dessa temporada muito problemático. Eu acho inclusive que não tem foco narrativo, sem mencionar as diversas coisas que eles mudam ali, né? É claro que toda adaptação tem uma licença poética, né? Uma liberdade criativa para inventar, mas aqui eu acho que inventaram até demais da conta. A série o tempo inteiro tá colocando o Ed Gein ali como um santo, né? Como um herói, como alguém que merece uma redenção. E a gente não pode esquecer todas as atrocidades que ele fez, que eu nem posso mencionar aqui, senão esse vídeo com certeza seria proibido pelo YouTube, porque ele fez cada coisa macabra mesmo. E no primeiro episódio a gente tem a ótima atuação da Lauren Metcalf, que é a Augusta, a mãe do Ed Gein, e eu acho que ali ela entrega um papel muito bem interpretado. Muitos elogiaram a atuação do Charlie Hunnam, e embora eu note que ele atuou bem, né, ele desenvolveu uma voz ali diferente, conseguiu mudar de um personagem para o outro, né, para quem está acostumado a ver ele em outros papéis. Eu não gosto da escolha de voz que ele deu ao personagem. Eu acho que isso até enfraquece, né, aquela questão das bizarrices que ele fez e do medo que ele deveria causar na gente enquanto espectador. Mas como eu disse, como a série tomou um partido em defesa do Ed Gein, né, como se ele fosse alguém ali vítima da sociedade, alguém injustiçado pela esquizofrenia e pela época que não tinha tratamento, eu acho que eles colocaram essa voz justamente para deixar ele ali como um pobre coitado que, gente, não dá para comprar essa, desculpe. Muita gente disse, ele era esquizofrênico. Sim, é uma doença grave e eu tenho toda empatia por essa doença, mas fazendo uma pesquisa, a gente encontra diversos serial killers da época que não necessariamente fez o que ele fez. Então, assim, eu acho que ele era muito mais do que esquizofrênico, ele era uma pessoa fria mesmo, até porque na vida real ele fez algo terrível com uma senhorinha de, se eu não me engano, 58 anos, né? Eu pesquisei, que é aquela mulher interpretada na série e eles colocam ela super sensualizada, que não é uma verdade também, né? Eu acho inclusive que fazem isso meio como aquela questão de voyeurismo, né? Para as pessoas assistirem e falarem: ai, tá vendo como essa mulher era vulgar? Ela merecia isso. Mais ou menos como fazem alguns filmes de terror slasher, né? Aqueles de bem qualidade duvidosa, onde o assassino sempre tá punindo mulheres sensuais.
E eu acho que a série aqui erra até nisso, né? Ao trazer essa leitura mais pobre da situação. Como se fosse um filme de terror. E não, gente, é que eles estavam lidando com uma história real que merecia muito mais realismo, cuidado. E eu acho que essa série é bem responsável em transformar uma grande história de horror em um show de horrores para entretenimento. Então não gostei disso também. Bom, o que eu disse, eu acho que a série sexualiza demais, né, muitos dos momentos aqui, especialmente alguns envolvendo algo bem grave, né, com uma mulher já morta. E eu achei aquela cena de extremo mau gosto, né? Precisou colocar o ator Charlie Hanna com a bunda de fora, como se fosse algo sensual de se ver. Não é, é nojento, é repulsivo. E eu acho que faltou um cuidado nessa cena, que também tornou a série ainda mais problemática. E eu não sou alguém que fica questionando como se deve ser feito ou não, mas eu acho que, gente, a gente tá falando de uma série, mais uma vez eu repito, baseada em fatos. A gente não tá falando de um filme de terror, a gente tá falando de uma série que se inspira em fatos reais, onde houveram vítimas reais e faltou aqui um cuidado com essas vítimas que a gente viu em Dahmer, né? Tinha até episódios focados nas vítimas. E aqui a série não dá nenhum espaço, nenhum respeito, transforma tudo ali mesmo em um show de horror, sexualizado, infantilizado, porque aquela última cena dos vilões andando, correndo, e até do Ed Gein com a serra rodando é de puro mau gosto. Eu acho que até para quem não tá adaptado a ver séries melhores, né, baseada em fatos, talvez essa série seja legal, porque a pessoa não vai ter esse olhar crítico, né, de imaginar que existe uma barreira entre o terror e uma série criminal baseada em fatos. E a temporada do Dahmer, por exemplo, consegue muito bem fazer essa junção de uma série criminal com aquele sentido de horror. E essa série aqui peca bastante nisso. E é como o próprio diretor Steven Spielberg disse, né? Eu acho que o que mais causa medo é aquilo que a gente não vê. E isso faz totalmente sentido, porque eu lembro da primeira temporada do Dahmer, que já se inicia pelo ponto de partida final, e a gente fica ali já assustado com o que ele podia fazer, com o que ele faria, e até mesmo na cena que revela o que ele fazia, eles tomam muito cuidado de mostrar de forma muito explícita, né? E aqui não, aqui é mostrado tudo assim de uma forma como se fosse um filme de terror ruim, e isso deixa tudo pior, sabe? Outra coisa que essa história tenta se aprofundar é nos filmes que foram inspirados na história do Ed Gein, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que a ideia é legal, mas eu acho que a maneira com que ela é executada é muito dispersa, né? Já no segundo episódio, a partir do meio, a gente já começa a ver os bastidores ali de Psicose com Alfred Hitchcock e o Anthony Perkins, que é o ator que protagonizou o clássico que eu adoro. Tem até aqui o livro do filme. Mas eu acho que a série faz isso de uma maneira tão aleatória, sabe? Porque a história do Ed Gein é muito distante da história do Psicose. Mas até nisso a série se perde, porque ela acha que uma coisa inspirou a outra, sendo que o fato deveria ser de que a história do Ed Gein inspirou Psicose, e não vice-versa. E nessa confusão aí de mostrar como que uma história adaptou a outra, até nisso eles se perderam. Enfim, é uma grande pataquada. Eu considero uma das piores séries do Ryan Murphy, junto com aquele spin-off pavoroso do American Horror Stories, que é o American Horror Stories. O nome até confunde. Então eu acho que essa série aqui pra mim tá entre as piores. Porque se eu que adoro Psicose, Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes não conseguir aproveitar o que essa série faz, significa que tem algo muito errado com ela. Ainda assim, é evidente que umas cenas funcionam, né? Como a recriação ali da cena do chuveiro em Psicose, aqui a gente vendo pela versão do Ed Gein, e também aquela cena que ele tá dançando ao som de Goodbye Horses, intercalando com o ator que está interpretando o Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Eu adoro aquela música e eu achei que ficou muito bom ali. Mas tem uma cena ali do martelo que o Ed Gein pega a mãe dele já em decomposição, coloca o martelo na mão dela e faz de um jeito como se ela tivesse que bater na personagem ali que está com ele, que intercala com uma cena do filme clássico do Tobe Hooper, que eu acho que ficou muito ruim. Acho que foi uma tentativa desesperada de fazer uma ligação entre o filme e a história do Ed Gein. Outra coisa que eu detestei é como trataram a história do Anthony Perkins, que deu vida ao Norman Bates em Psicose. Aqui eles colocam ele, que foi alguém contratado só porque tinha HIV, só porque era gay. Não é verdade. Se a gente faz uma pesquisa, a gente vê que na época ele foi contratado porque ele fazia muito filme romântico, né? Filmes mais leves. E ele tinha essa leveza, mas também ele precisava ter uma coisa meio enigmática. E aí o Hitchcock encontrou isso nele.
Esse é um dos grandes aspectos dele ter sido contratado. Inclusive, ele não ficou tão preso ao personagem como mostra ali, né, na série. Depois disso, ele fez alguns outros filmes de outros gêneros. Ele só voltou a fazer Psicose depois, mas aqui a série toma um outro rumo, a série conta uma outra história que pra mim não fez o menor sentido, reduzindo o ator só a isso e reduzindo o Hitchcock também a um louco, né? Como se ele tivesse feito só filme de terror. Não é verdade, o Hitchcock é um grande visionário do cinema, ele fez grandes suspenses, thrillers, e a série toma um partido tão vazio, sabe? Tão pobre, que sinceramente eu não sei quem conseguiu comprar. Curiosamente, né, o ponto alto vem aqui quando o Frank encontra a mãe dele no celeiro, né? E é uma cena terrível, nem vou especificar aqui como que é, mas é um dos poucos momentos que a série tem foco e foca mesmo ali nos horrores que o Ed Gein cometia. Então aqui a gente tem mais um pouquinho daquela coisa que a gente viu em Dahmer, que foi muito bem construída. E eu não sei porque eles resolveram tentar inovar, né? Porque é como dizem, né, gente? Time que tá ganhando, a gente não mexe. E eles mexeram e saiu bem ruim, porque eu não gosto de usar o Rotten Tomatoes como exemplo, né, porque eu acho que reduzir uma série, um filme, a avaliação é ruim, mas a série já tá com 20% de aprovação da crítica. Isso mostra realmente ali que tem um problema. E como tem esse consenso de público e crítica, a gente sabe ali que a série falhou em alguma coisa. No final das contas, essa temporada termina como uma grande bagunça, porque além de falar de como a cultura pop foi influenciada pelo Ed Gein, eles também tentam falar do nazismo e também tentam falar dos outros serial killers, porque no último episódio ali aparece o Ted Bundy, e a outra cena que eu acho de extremo mau gosto, porque o que ele já faz ali é terrível, e aí precisa colocar ele repetindo uma frase asquerosa, e eu não sei com qual intuito, né, gente? Porque assim, eles tentam tanto criticar como a gente também é fruto desse problema de consumir esse tipo de conteúdo, e eu acho que é até uma questão hipócrita da temporada de tentar fazer uma crítica ao fato desses diretores, né, produzir true crime ou filmes de terror, sendo que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa e até mais potencializado do que outros diretores. Aqui existe um voyeurismo tão forte para essa banalização do mal e uma sexualização também tão exacerbada que realmente eu me pergunto, será que o Ryan Murphy produziu essa temporada? Será que ele aprovou isso? A cena final, gente, é uma vergonha alheia tão grande que eu fiquei me perguntando, gente, eles usaram algum alucinógeno pra fazer esse final, porque não é possível, sabe? Aqui eu vou entrar numa área de spoilers, né? Mas eles colocam o Ed Gein de branco, e aí ele vislumbrando ele e outros assassinos comemorando, e aí depois tem ele encontrando a mãe dele no paraíso. É de um mau gosto tão grande que eu investigaria quem curtiu o final dessa série, porque assim, não é possível que alguém veja e fala, nossa, que legal isso que foi feito. Porque assim, você está glorificando pessoas que mataram outras, que torturaram outras, que trouxeram consequências devastadoras para pessoas reais, né? E às vezes eu me pergunto se muitos que gostaram têm essa dimensão do que aconteceu na vida real e se sabe realmente o que o Ed Gein fez na vida real também, dentre outros assassinos que estão ali sendo aplaudidos no final, né? Então é bem problemática essa temporada. Eu acho que é uma escorregada muito ruim aí na carreira do Ryan Murphy, porque eu nem consigo ter mais entusiasmo para a quarta temporada, que será sobre a Lizzie Borden. Porque se eles cometeram essa atrocidade na terceira temporada, o que pode vir na quarta me preocupa. Bom, gente, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou da temporada. Gostou, não gostou? Por que gostou? Por que não gostou? Vamos conversar aí. E é isso. Um beijo no coração de todos e até um próximo vídeo.